Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Nós estamos aqui para mais um devocional da Igreja Batista do Parque Industrial e eu gostaria de ler e refletir com os irmãos o texto que está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. O texto diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse é o texto que nós vamos meditar. Meus irmãos, nesta passagem aqui, no contexto em que esta passagem foi escrita, o autor está tratando da fé. Ele começou a tratar esse assunto no capítulo 10 e no versículo 38, ele cita o texto de Abacuque, onde diz que o justo viverá pela fé. E nós fomos justificados, né? Quando colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós fomos declarados justos. Então Deus nos vê desta forma agora e deseja que nós vivamos pela fé, porque somos justos e o justo viverá pela fé. Então ele apresentou os exemplos de fé no capítulo 11, aquilo que ficou conhecido como a Galeria da Fé. Os exemplos de fé. Ele citou os exemplos de Abel, de Noé, exemplos de Abraão, Isaque, Jacó, exemplo de Moisés. Ele citou o exemplo de Raabe, citou o exemplo de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e tantos outros, né, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, como ele diz no final do capítulo 11. E aí então no capítulo 12 ele vai dizer que nós temos estas pessoas, estes exemplos de fé a rodear-nos, são nossa testemunha, como ele diz, a nuvem de testemunhas que ele diz no versículo 1 do capítulo 12. São estes exemplos de fé que servem para nós de encorajamento, que servem para nós de estímulo, são de fato exemplos para nós de pessoas que se empenharam, dedicaram-se e viveram a vida pela fé e foram vitoriosos. Então ele diz que é para nós usarmos eles como um exemplo e como encorajamento para nós e assim então vivermos também a nossa vida pela fé, porque somos justos e o justo vive pela fé. Então como viver a vida pela fé? Como nós vivemos assim? É o que ele nos diz nos versículos 1 e 2. E primeiro, nós vivemos pela fé, meus irmãos, compreendendo a soberania de Deus. Ele diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós devemos ter consciência de que nós estamos numa carreira. A vida cristã é comparada por ele aqui como uma carreira. Nós estamos em meio a uma carreira. E a carreira aqui, ele usa como exemplo a corrida que existia nos jogos da antiguidade, né? O atleta corria, e quando o atleta corria, ele colocava todo o seu empenho, todo o seu esforço, dedicação naquela corrida para conseguir vencer, para chegar em primeiro lugar. E é por isso que a palavra carreira aqui, ela é tradução de uma palavra grega que dá origem à nossa palavra agonia. Olha que interessante. A palavra carreira aqui é tradução de uma palavra grega que dá origem a essa palavra na língua portuguesa, que significa dedicação, que significa empenho, esforço, né? Agonia. Essa é a ideia da palavra agonia. É a dedicação, o esforço, e que inclusive causa dor, porque era assim que os atletas corriam. Os atletas colocavam todo o seu esforço e toda a sua dedicação ao ponto de sentir
dor no corpo, ao ponto de chegarem à reta final, né, à linha de chegada da sua corrida, exaustos, cansados, tamanho o esforço que eles empenharam para chegar em primeiro lugar. Então a palavra aqui significa isso. Então nós estamos em meio a uma carreira que tem exigido de nós empenho, dedicação, esforço. E uma carreira que foi proposta, a carreira que nos está proposta. Então quem propôs esta carreira? Quem é o proponente desta carreira? Nós sabemos que é Deus. É Deus que propõe para nós. Então, cada crente em Cristo Jesus, cada um destes que tem colocado a sua fé em Cristo Jesus, tem vivido pela fé, ele está numa carreira que foi proposta pelo Senhor nosso Deus. Então, eu e você estamos correndo a nossa carreira e quem nos colocou nela, quem propôs, foi o Senhor nosso Deus. Por isso que viver pela fé significa compreender a soberania de Deus, aceitar a soberania de Deus, crer na soberania de Deus sobre as nossas vidas. Se nós estamos passando a situação em que nós estamos passando, foi o Senhor nosso Deus. Ele que nos colocou nesta corrida, Ele que propôs esse tipo de corrida para nós, esse tipo de carreira para nós, para cada um de nós. Então nós estamos em meio a uma situação em que foi Deus que estabeleceu para nós. Então nós vivemos pela fé, é viver na dependência, confiança, na soberania de Deus. Isso honra a Deus, isso glorifica a Deus. Então nós sabemos que estamos passando, estamos vivendo, estamos em meio a estas circunstâncias em que fomos colocados nela pelo nosso Deus. Aquele que nos ama, cuida de nós e decide o que acontece sobre as nossas vidas. Então quem propôs é o Senhor nosso Deus. Então nós vivemos pela fé, corremos esta corrida reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas, compreendendo a soberania de Deus sobre nós. E em segundo lugar, nós vivemos pela fé retirando os obstáculos da nossa fé. Por isso ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Retirar os obstáculos. Então nós devemos nos lembrar que esta carta foi escrita para um grupo de crentes que estava sendo perseguido, estava passando por dificuldades enormes, e eles chegaram a considerar o fato de abandonarem o cristianismo, abandonarem a fé em Cristo Jesus e voltar para o judaísmo, voltar para as práticas da lei de Moisés. Eles chegaram a considerar isso, só que a lei de Moisés era um peso. A lei não salva. A lei é um peso. Tentar ser salvo pela lei de Moisés é um peso nos ombros. Era o que os fariseus faziam, colocavam pesados fardos sobre os ombros das pessoas. E é o que Jesus veio fazer. Jesus veio tirar o peso. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então a fé em Jesus é de fato tirar o peso. Mas eles queriam voltar para as práticas do judaísmo e aquilo era um peso. Então ele diz, tire o peso. Tire o peso. Então tire aquilo que atrapalhe você confiar única e exclusivamente em Jesus. Então nós precisamos tirar diante de nós, tirar dos nossos ombros tudo aquilo que atrapalha a nossa fé única e exclusivamente em Cristo Jesus. Então nós não confiamos em governo, nós não confiamos em ciência, nós confiamos única e exclusivamente no Senhor. Até porque nós estamos vendo as confusões que estão nos cercando nestes dias. Não há nada confiável a não ser o Senhor nosso Deus. Nós só confiamos nele, nós não confiamos em governo, não confiamos em política, não confiamos na justiça desse mundo, não confiamos na ciência, nós confiamos no Senhor nosso Deus.
Então nós devemos ter cuidado para que a nossa fé não esteja sendo distraída por estas informações, por tudo aquilo que tem sido nos apresentado. Isso coloca peso sobre nós. E nós devemos reforçar a nossa fé única e exclusivamente em Cristo Jesus. Por isso que ele diz também o pecado, todo o peso e o pecado. E aqui é um pecado específico. Tem um artigo definido aqui, é o pecado. E o que ele quis dizer com isso? Tem a ver com o contexto de fé aqui. O pecado aqui é a incredulidade. É inclusive o pecado que vai levar as pessoas para o inferno. É a incredulidade, é isso que condena o homem à eternidade no inferno. É por não crer em Jesus Cristo. É o pecado da incredulidade. As pessoas que vão para o inferno vão por negarem o Senhor Jesus Cristo, por não crerem no Senhor Jesus Cristo. Este é o pecado que condena. E o pecado no qual eles estavam sendo tentados. Por isso que ele diz, o pecado que tenazmente nos assedia. Eles estavam sendo tentados a viver em incredulidade no Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos lutar contra a incredulidade. E nestes dias, muitas dúvidas surgem, assim como eles estavam com muitas dúvidas por causa de tudo aquilo que estava acontecendo com eles, os leitores, os destinatários originais desta carta, que é a carta aos Hebreus. Eles estavam com muitas dúvidas, insegurança e estavam sendo tentados à incredulidade. Então nós devemos resistir, nós devemos lutar contra a incredulidade. E quando situações adversas se nos apresentam, quando nós estamos vivendo situações difíceis, a gente é tentado à incredulidade. Dúvidas surgem, o desânimo surge, às vezes a vontade de desistir. É o que acontece com um atleta quando ele está correndo e a dor no corpo começa a aumentar, ele começa a ficar ofegante, começa a sentir as dificuldades da corrida, ele tende a querer diminuir o ritmo e às vezes até a desistir, parar no meio da sua carreira. É o que a incredulidade faz. E é por isso que ele diz, corramos com perseverança. O que é a perseverança? É não desistir. A perseverança é não deixar a incredulidade tomar conta. Reforçar a fé no Senhor Jesus Cristo e ir adiante. Vamos em frente, não vamos dar ouvidos a estas coisas, estas notícias que chegam, esta confusão toda que nos cerca, e vamos reforçar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, correr com perseverança, não deixar o ritmo diminuir, que é uma tentação para nós, deixar o ritmo diminuir e às vezes até a desistir de tudo. Não, nós não devemos fazer isso, devemos ser perseverantes. Por isso que quem persevera é o salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, retirando os obstáculos da fé, os obstáculos da nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, é olhando para o próprio Senhor Jesus Cristo. É o que ele vai nos dizer no versículo 2. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente, essa é uma expressão importante aqui nesse versículo. Olhar firmemente, não desviar o olhar. Manter o Senhor Jesus Cristo sempre diante dos nossos olhos. Ou seja, ele citou os exemplos do Antigo Testamento, aqueles homens e mulheres que viveram pela fé, e agora ele cita o maior de todos os exemplos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra, esta expressão aqui, autor e consumador da fé, apontam o Senhor Jesus como exemplo para nós. A palavra autor aqui significa que o Senhor Jesus é o autor da nossa fé, porque é nele que está a nossa salvação. Mas a ideia dessa expressão aqui, desta palavra autor aqui, é que Jesus é o grande modelo, ele é o grande líder, é aquele que foi na nossa frente, é aquele que correu esta carreira diante de nós e nós o temos como exemplo para nós. É isso que significa o autor aqui, aquele que primeiro enfrentou aquilo que nós estamos enfrentando. É aquele que foi tentado em todas as coisas em que nós somos tentados, mas permaneceu sem pecado, por isso ele pode ser o nosso sumo sacerdote.
porque ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado, como vai nos dizer o capítulo 4, versículo 15 desta mesma carta aos Hebreus. Por isso é que ele é o autor, é porque ele é o grande exemplo para nós, o grande modelo para nós, o nosso líder, aquele que vai adiante oferecendo exemplo para aqueles que vêm atrás dele. É por isso que é correr olhando para ele, porque ele está diante de nós. Ele já passou pelo que nós estamos passando. E por isso que ele é o consumador, o autor e consumador. O consumador também traz a ideia daquele que é o aperfeiçoador da fé. O Senhor Jesus é aquele que vai levar a nossa fé ao final, à consumação dela, ao cumprimento do propósito dela, que é a nossa chegada no céu. É o objetivo final da nossa fé. Ele, o Senhor Jesus, é o aperfeiçoador da nossa fé. Então ele não é só um exemplo para nós, como o autor da nossa fé, como o nosso líder, aquele que vai adiante de nós, mas é aquele que cuida da nossa fé. É aquele que está fazendo com que a nossa fé amadureça. Então tudo isso que estamos passando está nas mãos dele, como aquele que consome, né, que leva ao fim a nossa fé, que é aquele que leva a nossa fé à sua conclusão, à sua linha de chegada. Essa é a ideia, né? Que ele é o consumador da nossa fé, aquele que vai levar a nossa fé ao seu objetivo final. Então não podemos tirar os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E como foi a sua corrida? Como foi a corrida de Jesus? Ele diz que o Senhor Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está agora sentado à destra de Deus. Então veja, por que o Senhor Jesus correu a carreira que ele correu da forma como ele correu? Porque ele olhou lá na frente e viu a alegria que estava diante dos seus olhos. Ele visualizou aquela alegria. E então, em troca dessa alegria, ele suportou a cruz. Então, o que isso significa para nós? Se Jesus é o grande exemplo para nós, o nosso autor e consumador, o que isso significa para nós? Isso significa que há uma alegria nos esperando e que perseverar agora, sofrer a agonia agora, o cansaço agora, a exaustão agora, que requer tanto empenho da nossa parte, é em troca da alegria que nos está proposta. A alegria que nos aguarda. Meus irmãos, estamos passando por esse tempo tão difícil aqui, tão angustiante esse tempo que nós estamos passando aqui, que a igreja sempre passa ao longo da sua história. Mas por que vale a pena suportar? Por que vale a pena perseverar? Porque tem uma alegria diante de nós. Nós vamos alcançar uma alegria, como o Senhor Jesus alcançou. E por isso que ele não fez caso da ignomínia, ou seja, a vergonha da cruz, o vitupério da cruz, a humilhação da cruz. Ele não fez caso disso. Isso não foi suficiente para levá-lo ao desânimo. Isso não foi suficiente para fazer com que o nosso Senhor Jesus desistisse da sua corrida. Não foi suficiente, ele não fez caso disso, porque ele olhava para a alegria que lhe estava proposta. E então ele está agora sentado à destra de Deus. Então ele é o exemplo para nós. Então nós corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o grande exemplo para nós. E ele está agora lá desfrutando da presença do Pai, assentado à direita do Pai, a alegria de estar ao lado do Pai. E é isso que nos aguarda. Um dia nós estaremos junto dele, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais angústias, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais o pecado. Nós desfrutaremos da alegria plena ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós olhamos para ele. Ele está desfrutando agora da alegria. Então há uma alegria à nossa espera. Há uma alegria aguardando aqueles que vivem pela fé. Portanto, meus irmãos, não desanimemos. Sejamos tomados de coragem, de força, a força que Deus supre, e assim corramos a carreira que Deus tem proposto para nós. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós assim permaneça firme até o fim, perseverante,
para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.